Olá, pessoal. Vamos aqui continuar, né, o capítulo 4 da disciplina. Nós estamos vendo aqui agrupando objetos, conhecendo sobre coleções. Então, essa é a continuação da aula 4.1, né? Se você tem que ter assistido a primeira parte, né, para continuar daqui para frente. A gente estava falando da nossa classe organizador de músicas, que tem um atributo arquivos, que é do tipo arraylist de strings. E agora vamos entrar mais em detalhes, então, como é que é a estrutura do nosso objeto, né, organizador de músicas, que tem uma coleção. Para a gente entender como uma coleção como a Relist funciona, é interessante a gente analisar um diagrama de objetos. Então, eu vou mostrar aqui uma primeira figura mostrando como que um objeto organizador de músicas, né, fica na memória do computador quando ele tem duas strings de nome de arquivos dentro da nossa coleção. E depois eu vou mostrar uma figura quando ele tem três e a gente vai poder comparar. Então, aqui, ó, suponha então que eu tenho um objeto, né, chamado minhas músicas, da classe organizador de músicas. O nosso objeto tem um único atributo, que é o atributo arquivos. Esse arquivos guarda uma referência, um ponteiro para um objeto da classe ArrayList, e é um objeto do tipo ArrayList de string. Nesse cenário aqui, eu estou supondo que eu tenho dentro do meu ArrayList dois objetos. Eu tenho uma string starwars.mp3 e eu tenho uma outra string que é marchaimperial.mp3. Então, repara que o meu ArrayList ele guarda referências para dois objetos string, né, nesse cenário. Aí suponha que eu adicione mais um objeto. Como é que ele fica agora? Então agora, ó, eu tenho aqui nessa primeira caixinha uma referência para o meu objeto Star Wars MP3, como eu já tinha. Na segunda caixinha, uma referência para o meu objeto marcha imperial.mp3, como eu já tinha. E apareceu uma caixinha nova agora, uma terceira caixinha, que guarda uma referência para esse arquivo de música aqui do Eros dos Destinos.mp3. O que a gente pode observar nisso, né, quando a gente compara essa figura com dois objetos, com essa figura, né, que tem três objetos? Né, tem três características importantes aí do ArrayList que a gente pode notar. Primeiro que a gente pode aumentar a capacidade do ArrayList conforme a necessidade. Então, repare que eu tinha dois objetos, coloquei mais um e ele simplesmente passou a ser capaz de guardar mais um. Então, a capacidade dele é ilimitada. Outro é que ele mantém uma contagem privada da quantidade de itens armazenados e o método size retorna essa informação. Então, nesse cenário aqui, se eu chamar o método size para esse objeto arquivos, ele vai me retornar 2, né, porque eu tenho dois objetos. Nesse cenário, ele vai me retornar 3, porque eu tenho três objetos. Então, sempre que eu tiver um objeto da classe ArrayList, eu posso usar o método size para consultar quantos objetos ele está guardando naquele momento. E outra coisa é que ele mantém a ordem dos elementos inseridos e a gente pode obter os objetos nessa mesma ordem. Então, repara que eu tinha dois objetos aqui, ó. Star Wars.mp3 e Marcha Imperial.mp3. Star Wars na primeira posição, Marcha Imperial na segunda. Quando eu adicionei mais um arquivo, ele ficou na terceira. Então, ele não entra em qualquer lugar aqui. Se eu adiciono usando o método add, eu vou adicionar sempre no final da lista. Então, a ordem dos objetos estão sendo mantidas aqui. Essa ordem não está mudando, né, à medida que a gente está adicionando novos objetos no ArrayList. Então, veja que pelo fato de que a gente utilizou um ArrayList, a classe organizador de música ficou muito simples, né? Todo o trabalho pesado é tratado na ArrayList. Então, se eu voltar aqui no código da classe ArrayList, ó, repara, eu quero adicionar um arquivo. Eu simplesmente chamo um método lá do ArrayList. Ah, eu quero saber quantos arquivos tem. Eu simplesmente chamo um método do ArrayList. Ah, eu quero listar um arquivo dada a sua posição. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse método aqui. Eu estou primeiro verificando aqui se esse índice é válido, eu vou comentar sobre isso também, mas basicamente eu estou chamando um método do meu objeto arquivos para obter o objeto que está naquela posição. Então, repara que a nossa classe está fazendo pouca coisa, assim, toda a parte pesada está na release. Ah, como é que os objetos estão guardados lá dentro? Não interessa. Ah, como é que eu pego? Não interessa, assim, interessa qual método que eu chamo. Como que isso está implementado internamente, a nossa classe não está tendo que se preocupar com isso. E essa que é a grande vantagem de usar uma classe da biblioteca de classe, né? A gente poupa o trabalho aproveitando, né, o trabalho de alguém que, né, que já fez, já testou, né, a gente não tem que refazer na nossa classe. Veja que a gente então está usando a ArrayList sem a gente preocupar em como a classe funciona, sem saber como é que os métodos são implementados lá dentro. O que a gente precisa saber é o que um ArrayList faz e como utilizar seus métodos. Fazendo isso, beleza, a gente consegue usar um ArrayList e fazer o que a gente quer. Então, repara mais uma vez que a gente está usando o conceito de abstração. Eu não preciso entender, né, detalhes de como é que os objetos são guardados. Eu preciso saber como chamar os métodos que guardam os objetos. Então, sem conhecer os detalhes da classe ArrayList, a gente pode usar a classe em diversas situações. Outra coisa interessante, né, e que vale a pena chamar a atenção, é que a classe ArrayList ela guarda o número de objetos que ela está armazenando. E isso traz algumas consequências interessantes. Então, a própria classe ArrayList guarda a informação de quantos objetos ela tem. Repare que com isso eu não preciso que a classe organizador de músicas guarde essa informação. Repare que eu não preciso criar um atributo aqui, ó, número de músicas, né, que fosse atualizado toda hora que adicione e remove, para que esse atributo fosse retornado aqui nesse método obter quantidade de arquivos, certo? Como a própria classe, né, ArrayList, ela guarda essa informação, eu posso, na hora que eu quiser,
ou usar o objeto arquivos para obter essa informação. Eu não preciso colocar, né, mais um atributo na classe organizador de músicas para isso. Então, repara que a classe organizador de músicas, ela delega, né, ela passa para outra classe a responsabilidade de manter essas informações, e isso significa que o organizador não duplica essa informação. Repare que nada me impede, claro, também de ter um atributo aqui, né, quantidade de arquivos e atualizar ele adequadamente. Mas aí eu teria a informação duplicada, eu teria a informação tanto dentro do arraylist quanto dentro do organizador de músicas. E isso é uma coisa que a gente evita, essa duplicação de informações. Por quê? Primeiro porque dá trabalho, né? Se já tem lá na classe arraylist, para que eu vou fazer na minha classe? Seria só uma duplicação. E segundo, a gente corre por algum erro, a gente corre o risco de ter um problema de inconsistência. Imagina que em algum momento a classe arraylist diz que tem 3 objetos, mas o atributo da minha classe organizador de músicas diz que tem 2. Isso não faz sentido, certo? Mas por algum erro de programação isso poderia acontecer e isso levaria a consequências indesejáveis. Então, duplicação de informações, além de ser um retrabalho, abre brecha para esse tipo de inconsistência. Então, se a gente já tem informação em algum lugar, a gente usa essa informação, a gente não duplica essa informação. Né? A gente vai falar bastante sobre duplicação nos próximos capítulos, vocês vão ver. Bom, vamos entrar um pouco mais em detalhe nessa questão da classe arraylist ser uma classe que depende de um segundo tipo, né, que são as classes genéricas. Né? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Como a gente já comentou, essas classes que dependem de um segundo tipo, como a classe arraylist, elas são chamadas de classes genéricas. Uma classe genérica, ela não define um único tipo, mas na verdade potencialmente vários tipos. Por exemplo, eu posso ter um arraylist de strings, ou eu posso ter um arraylist de pessoas, ou um arraylist de retângulos, enfim, um arraylist de qualquer coisa que eu precisar. E cada um deles é um tipo diferente. Então, a arraylist de string é um tipo, a arraylist de pessoas é outro tipo, a arraylist de retângulos é outro tipo. Todos eles partem do tipo inicial arraylist, mas quando eu falo que é um arraylist de strings, é diferente de um arraylist de pessoas. Então, os tipos entre um e outro são tipos diferentes, certo? Então, por enquanto, a gente está usando apenas a classe arraylist, mas existem outras classes implementadas como classes genéricas, né, no Java. Então, a gente poderia ter, além de array string, eu posso ter um set de strings, eu posso ter um hash map de strings, né, ou de pessoas, ou de retângulos. Então, a arraylist é só um exemplo, tá? Assim, existem outras coleções nessa mesma característica de serem classes genéricas, tá? Mas vamos voltar nessa questão aqui de ser tipos diferentes. Quando eu falo que a arraylist de strings é um tipo e a arraylist de pessoas é outro tipo. Suponha, por exemplo, essa declaração aí, ó. Suponha que eu tenho um atributo arraylist de pessoa, né, um atributo chamado equipe do tipo arraylist de pessoa, e tenho um atributo chamado máquinas do tipo arraylist de máquina ingresso. O atributo equipe pode armazenar objetos do tipo pessoa, falta um J aqui. Pode armazenar objetos do tipo pessoa, certo? Já o atributo máquinas guarda objetos do tipo máquinas de ingresso. Então, a arraylist de pessoas de pessoa e a arraylist de máquina de ingresso são tipos diferentes. A arraylist de pessoa é uma coisa, a arraylist de máquina de ingresso é outra. Então, sabendo disso, você acha que essa linha de código aí seria válida? Ou seja, eu posso atribuir, né, guardar no atributo equipe o objeto que está sendo referenciado pelo atributo máquinas? Eu posso pegar esse objeto do tipo arraylist de máquina de ingresso e guardar numa variável que é do tipo arraylist de pessoa? Não, né? Porque os tipos são diferentes. Então, o compilador não vai aceitar. Eu não posso fazer um objeto que é arraylist de uma coisa, guardar, né, eu não posso fazer aqui uma variável que é arraylist de uma coisa, guardar um objeto que é arraylist de outra coisa. Tá? Bom, então tem alguns exercícios para vocês fazerem. São exercícios simples, mas é muito importante vocês fazerem. Né? Reforço mais uma vez para que o conceito fique claro. Né? Faça os exercícios, pausa o vídeo para poder fazer e depois volta. Beleza, agora que você já fez, vamos falar um pouquinho sobre a numeração que existe, né, implícita dentro das coleções. Quando você usou o organizador de músicas V1, né, lá naquele primeiro exercício que falava para você, né, brincar com o objeto do organizador de músicas, você notou que o listar e o remover músicas, né, para chamar esses métodos, foi necessário passar parâmetros começando com zero. Né? Então, eu vou usar aquele aqui para comentar sobre isso. Então, eu vou criar um objeto organizador de músicas, né, dar um nome qualquer para ele, e aí vou adicionar uma música. Então, vou adicionar a música aqui, Star Wars.mp3, é uma string. E vou adicionar marcha imperial.mp3. Beleza. Então, agora é o seguinte, ó, se eu quiser listar o arquivo, o método listar arquivo espera um índice. E aqui na documentação, está meio pequenininho aqui, mas ele fala ó, que esse índice é a posição do arquivo a ser listado. Então, se eu passar o índice 0, repara que ele me retorna starwars.mp3, que foi o primeiro arquivo que eu coloquei. Mas se eu passar 1, ele vai me retornar o segundo, certo?
Da mesma forma, se eu quiser chamar o método remover arquivo, eu tenho que passar um índice. Então, repara que o índice 0 me mostrou o primeiro objeto. Então, se eu passar o 0 aqui para remover arquivo, ele vai remover esse primeiro objeto StarWars.mp3. Vou chamar, vou colocar o 0 aqui, ó. E agora, se eu chamar o 0, se eu mandar listar o 0, ele vai mostrar marcha imperial, certo? Não, mas o 0 não era Star Wars? Né? O que aconteceu? Vamos comentar sobre isso. Então, repare que objetos do tipo ArrayList, eles têm uma numeração implícita que começa em 0, e geralmente a gente chama essa posição do objeto de índice. Então, o primeiro objeto que está no ArrayList está na posição 0, ou está no índice 0, o segundo objeto no índice 1, e assim por diante. Então, se eu tiver uma ArrayList de 20 objetos, qual que é a posição do último elemento? 19, certo? Porque se o primeiro está na posição 0, o segundo não, o terceiro na 2, vai lá e tal, o 20º vai estar na posição 19, né? Já que, né, como eu disse, né, como eu começo em 0, né, a posição de uma lista de 20 objetos, a última posição tem que ser 19, tá? Repare que, então, que os métodos listar arquivo e remover arquivo, né, também, eles verificam o valor do índice antes de passá-lo para o método ArrayList. Então, se a gente for lá na implementação do listar arquivo, por exemplo, repara que antes de chamar o método get, aqui da classe ArrayList, né, do nosso atributo arquivos, ele faz um if aqui, ó. Ele verifica se o índice é maior que 0 e se, ao mesmo tempo, o índice é menor do que arquivos.size. Então, suponha que eu tenha 20 músicas. Eu estou olhando se é maior ou igual a 0 e menor que 20. Então, eu estou garantindo que está entre 0 e 19, certo? Repara que se eu tenho 20 objetos, os únicos índices válidos são esses. Né? O 0, que é o primeiro elemento, até o 19, que é o último. Um valor menor que 0 ou um valor maior que 19 seria um índice inválido, certo? Então, esse if está garantindo que eu só vou chamar o método get se eu tiver um índice válido. Então, eles conferem, né, se o índice está no intervalo entre 0 e tamanho menos 1, e é um bom hábito fazer isso para a gente evitar erro nas chamadas de métodos das classes da biblioteca. Se eu chamar o método get passando um índice, né, que não existe, né, passando uma posição que não existe, então suponho que eu tenho 20 elementos e passo a posição 40. Isso vai gerar um erro, certo? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar tentando passar uma posição inválida, tentando acessar uma posição inválida de uma ArrayList, e ao fazer isso, o programa vai exibir uma mensagem de índice fora da faixa, index out of bounds exception, e o programa será terminado. Né? Isso a gente vai falar mais para frente sobre esse tipo de coisa, que são exceções. Então, é uma boa prática de programação você evitar que o erro aconteça. Então, esse if aqui serve para garantir que não vai dar erro na hora de chamar o método get. O efeito é que se eu passar um índice que não existe, como não tem um else aqui, não acontece nada, certo? Mas pelo menos não dá erro, não fecha o programa. Bom, e aí, como eu mostrei para vocês, quando a gente remove um objeto, né, os objetos que estavam depois dele mudam de posição, tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou ver se eu consigo fazer um desenho usando essa ferramenta aqui. Suponha que eu tenho um ArrayList com 5 elementos, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom meu desenho, né? O primeiro elemento está na posição 0, o segundo está na posição 1, o terceiro na posição 2, o quarto na posição 3 e o quinto na posição 4. Então, se eu tenho 5 elementos, a última posição é tamanho menos 1. Ixi, por que ele sumiu? Não era bem isso que eu queria fazer, não, gente. Eu vou usar outra ferramenta aqui. Vou usar a do slide. Então, suponho que eu tenho uma ArrayList com 5 objetos. O primeiro na posição 0, o segundo na 1, o terceiro na 2, o quarto na 3 e o quinto na 4. Se eu vier aqui agora e remover o elemento da posição 2, o que acontece? O elemento que estava na posição 3 agora está na posição 2 e o elemento que estava na posição 4 agora está na posição 3, certo? Então, quando a gente remove um elemento da lista, a gente muda a posição dos elementos que vêm depois, porque a lista ela é sempre sequencial. A primeira posição é 0, depois 1, depois tem que ser a 2. Então, se o objeto que estava na 2 não existe mais, o próximo objeto agora é que está na 2 e o objeto seguinte é que está na 3, certo? Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. Quando eu removi Star Wars, que estava na posição 0, na hora que eu mandei depois listar o objeto da posição 0, apareceu marcha imperial de novo. Por quê? Porque marcha imperial que estava na posição 1 foi para a posição 0, né, já que eu removi o elemento que estava na posição 0. Okay? Então, suponha, por exemplo, né, aqui é o exemplo que eu dei, tá? Não vou repetir. Então, é só para mostrar que a gente muda a posição. Então, é importante. E outra coisa importante, né, quando a gente está falando dessas posições, é que a gente tem que acostumar a utilizar esses índices. Tem muita coisa que a gente vai fazer que depende dos índices da coleção. Então, várias coleções têm essa mesma característica de começar em 0 e seguir sequencialmente até size menos 1, até tamanho menos 1. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de por que é interessante a gente acostumar a manipular a posição de coleção.
Suponha que a gente tem uma variável P e essa variável P guarda a posição de um objeto na coleção. Então, sei lá, P pode valer 5. Então, vai guardar, né, a posição 5, que é a posição de um elemento, né, que está nesse índice 5 da coleção. Se eu tenho, então, esse objeto, né, que eu posso acessar usando essa posição P, como é que eu posso acessar o objeto que está depois dele, o próximo objeto? Dado que eu tenho uma variável P que guarda a posição do objeto, eu quero pegar o próximo objeto. Ele vai estar na posição P mais 1, certo? Então, se eu tenho nesse P5, né, eu quero o próximo elemento, é o elemento da posição 6. Né? Então, é só fazer P mais 1 que eu obtenho 6. E se eu quiser o objeto anterior? É só usar P menos 1, certo? P menos 1 vai dar 4 e eu vou pegar o objeto que está antes da posição P. E como é que a gente pode acessar os 3 primeiros objetos? Quais são as posições dos 3 primeiros objetos? 0, 1 e 2, certo? E quais são as posições dos 4 últimos objetos da coleção, independentemente do tamanho da coleção? Vai ser size menos 4, size menos 3, size menos 2, size menos 1, certo? Repara que se eu tenho 20 elementos, a última posição é 19. A última posição, então, é o tamanho que é 20 menos 1, que é 19. Então, o size menos 1 é o último, size menos 2 é o penúltimo e por aí vai. Aqui considerando que eu tenho pelo menos 4 elementos, né? Senão vai dar erro. Bom, aí agora tem alguns exercícios para vocês entregarem, gente. Como eu mencionei no início da aula, lá na outra parte, nessa aula eu estou pedindo um pouco mais de exercício de implementação. Então, todos esses exercícios que tem essa marcação que entrega, eles são para ser entregues. Então, nesse primeiro exercício, você vai criar um método verificar índice, tá? Que verifica se um índice passado por parâmetro é válido ou não. Aí, depois, no outro exercício, você vai criar um método índice é válido. A diferença do primeiro para o segundo é que aqui no primeiro ele dá uma mensagem, né, dizendo se o índice é válido ou não. E aqui no de baixo ele vai retornar um boolean. Então ele não vai dar mensagem nenhuma, ele só vai retornar true se o índice for válido e falso se não for. E aí depois, no terceiro exercício, você vai alterar o código dos métodos listar e remover para, ao invés de fazer esse if aqui, ó, você vai substituir essa expressão booleana aqui pela chamada do método índice é válido que você criou no segundo exercício aqui, certo? Então você vai substituir esse conteúdo aqui do if pela chamada do método índice é válido, tá? Então, pausa o vídeo, aproveita, né, faz agora que você está com o assunto em mente, né, e já fica, né, meio caminho andado aí para a entrega, e aí depois você continua. Beleza, agora nós vamos deixar o nosso projeto mais interessante, que a gente vai tocar os arquivos de música de verdade. Né? Por enquanto a gente só guarda string, né? Nem parece um organizador de músicas, porque não faz nada com as músicas. Né? Então seria interessante se o nosso projeto realmente tocasse as músicas. Então, repara o seguinte, se a gente por acaso tiver uma classe capaz de tocar, né, de botar arquivo de áudio, né, para rodar no nosso computador, a nossa classe organizadora não precisaria saber nada sobre como fazer isso, certo? Repara, será como é que pega o arquivo MP3, joga lá na placa de áudio do computador? Né? Se a gente tiver uma classe que faz isso, a gente não precisa se preocupar. A gente pode simplesmente utilizar essa classe. Então, a gente poderia continuar lidando só com o nome do arquivo e pedir essa classe. Ó, classe, toca esse arquivo aqui para mim. Certo? É isso que a gente vai fazer. Né? Infelizmente, a biblioteca padrão do Java não tem uma classe, né, capaz de tocar arquivos MP3. Aí você fica pensando, ué, então como é que a gente vai fazer, né, se a biblioteca padrão do Java não tem? Mas muitos programadores e empresas criam classes úteis o tempo todo e as disponibilizam para outras pessoas usarem. Então, quando a gente cria um sistema em Java, a gente não tem, né, não precisa usar só as classes que estão na biblioteca padrão do Java. A gente pode usar bibliotecas de outras pessoas ou de outras empresas. A gente chama essas bibliotecas de classes de terceiros, né, ou bibliotecas de terceiros, ou third-party libraries, certo? Então, são bibliotecas que elas não são padrão, né, elas são terceiros, porque não é nem o Java, nem você, então é um terceiro, certo? Então, quando a gente cria um sistema grande, a gente usa diversas bibliotecas de terceiros para facilitar o nosso trabalho. E elas podem ser importadas e usadas da mesma forma que as classes da biblioteca padrão do Java. Então, da mesma forma que a gente usa o ArrayList, a única coisinha que a gente precisa ter a mais, a gente precisa ter o arquivo da biblioteca. Né? Quando a gente instala o Java, já vem a biblioteca padrão do Java. E aí, se eu quero usar uma biblioteca de terceiro, esse arquivo da biblioteca de terceiro tem que estar no nosso projeto. Então, eu nem vou entrar em muitos detalhes, não. O nosso projeto tem uma pastinha libs, né, para quem estiver curioso, que vai ter essa biblioteca de terceiro que a gente vai usar agora para poder tocar os arquivos de música. Essa biblioteca, ela é a biblioteca javazoom.net, né, e ela tem já uma classe, né, que permite tocar arquivo de áudio. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma outra versão do projeto organizador de músicas que tem mais uma classe, que é a classe tocador de música. Essa classe tocador de música usa a biblioteca javazoom.net para fornecer 3 métodos. 1, tocar a amostra. 2, começar a tocar. E 3, parar. Os 2 primeiros métodos recebem o nome do arquivo de música por parâmetro. Então, você chama tocar a amostra e fala qual que é arquivo, ou você chama começar a tocar e fala qual que é arquivo. O primeiro, o tocar a amostra, ele troca alguns segundos do início do arquivo e depois que terminar de tocar, ele retorna. Certo? Aí continua a execução, né? Ele volta para quem chamou. Já o começar a tocar, ele bota a música para tocar e já retorna.
Então, a execução do programa continua enquanto a música fica rodando em paralelo, né, em segundo plano, em background. Tá? E aí, nesse caso, né, se você chamar o método começar a tocar e você não quiser esperar a música parar de tocar, você tem que chamar o método parar, né, para conseguir parar a música. Tá? Então, agora você vai abrir um outro projeto, que é o organizador de músicas V2, e vai analisar a classe organizador de música. Não precisa preocupar em entender a classe do tocador de música. Ela é uma classe que usa vários conceitos que a gente não viu, né, para poder usar a classe lá do javazoom.net. Então, agora o objetivo é entender o organizador de música. Se você estiver curioso, claro, fique à vontade para usar o tocador de música, mas avaliar as alterações no organizador de música já é suficiente. Então, vou abrir aqui no meu organizador de música V2. Eu não sei porque ele abriu com esse janelão aqui, deixa eu diminuir. E aí você vai ver então que ele tem essa nova classe tocador de música, que usa o javazoom.net, é um código complicado, que eu não vou preocupar agora. E ele tem as alterações da nossa classe organizador de música. Repare, o que tem de diferente? Repare que eu tenho um atributo tocador, certo? Do tipo daquela outra classe aqui, tocador de música, certo? Crio um objeto tocador. E aí eu tenho agora métodos novos aqui, ó, no final. Eu tenho o método começar a tocar, que eu passo o índice da música, obtenho o nome do arquivo lá da minha coleção e chamo o método começar a tocar do tocador. E tem o método parar de tocar, que chama o parar de tocador, do tocador. Então repare que a gente alterou muito pouca coisa na nossa classe porque a gente está, né, utilizando uma outra classe que já fez todo o trabalho pesado para a gente. Certo? Então agora você vai fazer esse exercício aí, ó, que é para você, né, fazer as músicas tocarem no seu computador. Tá? Então, como eu disse, né, já tinha dito lá no início da outra aula, a gente tem um repositório amostras de músicas que tem alguns arquivos MP3 que você pode usar, ou você pode usar os seus próprios arquivos MP3 para poder tocar. Tá? Então segue as instruções aí e você vai conseguir tocar as músicas. Já uma observação, no meu computador, né, da UFLA e nos computadores do laboratório Linux, não está funcionando. Tem algum problema na biblioteca que a gente está usando lá do javazoom.net e não funcionou, dá um erro. Tá? Mas eu tenho um outro notebook, eu tenho um notebook aqui, o Ubuntu Linux, e ele rodou, funcionou normal, e no Windows funcionou também. Então, espero que funcione aí no seu computador. Se você tiver alguma dificuldade no Linux, der um erro lá de que não foi possível criar um dispositivo de áudio, não se preocupe, infelizmente você não vai conseguir ouvir a música, que seria mais interessante, mas assim, não gasta tempo correndo atrás desse erro, não. Eu tentei procurar aqui e é um pouco trabalhoso, né? Eu não consegui resolver ainda. Então, se funcionar na sua máquina, ótimo, né? Mas se der essa mensagem de erro de que não pode criar um dispositivo de áudio, né, passa para frente para você não agarrar aqui no conteúdo. Tá? Beleza, então, fazendo um resumo do que a gente viu no nosso organizador de música. A gente já sabe como usar o básico de uma coleção em Java, né? A gente fez isso com pouco esforço, porque a gente aproveitou o que está implementando na classe Release. Da mesma forma, o nosso programa ele é capaz de tocar músicas, né, com pouco esforço. Então, a gente usou uma biblioteca de terceiros para que a gente conseguisse, com pouco esforço, tocar as nossas músicas. Né, e veja que, em ambos os casos, a gente precisa saber muito pouco sobre o funcionamento interno dessas classes. A gente precisa saber apenas informações sobre alguns métodos importantes. Basicamente, os seus nomes, os tipos de parâmetro e de retorno. Então, se você tem uma classe que você sabe para que ela serve, você conhece métodos, né, que são úteis para você. E conhecer os métodos significa saber seus nomes, seus tipos de parâmetros, né, como é que chama o método. E o que ele retorna? Pronto, isso já é suficiente. Eu não preciso entrar no código da outra classe para saber como funciona. Então, repara aqui, ó. Eu estou aqui no método da classe organizador de músicas chamando tocador.começar a tocar. É suficiente eu saber que começar a tocar vai tocar a música, esse é o nome do método. É suficiente eu saber que eu preciso passar uma string com o nome do arquivo e que ele não retorna nada. Então, eu não vou guardar nada aqui de retorno. Pronto. Eu não preciso entrar lá no código para poder saber como é que ele funciona. Tá? Então, repare que a gente está usando abstração. Né? Mais uma vez, a gente usando abstração. Ainda falta algumas coisas para o nosso organizador ficar mais útil, né? Especialmente poder listar os nomes de todos os arquivos da coleção. É o que a gente vai ver agora. Tá? Então, nessa seção aqui, processando uma coleção inteira. Bom, a ideia agora é ter um método na classe organizador de música que exiba no terminal todos os nomes de arquivos guardados na coleção. Poderia ser, por exemplo, um método chamado listar todos os arquivos. Né? Mas primeiro vamos pensar, se eu quero um método, repara, o método é para exibir na tela o nome de todos os arquivos. Esse método precisa ter tipo de retorno? Quer dizer, todo método tem que ter tipo de retorno. Mas qual que é o tipo de retorno que esse método precisa? Ele precisa retornar algum objeto? Não, certo? Ele só vai listar no terminal, então o retorno dele pode ser void. E ele precisa ter parâmetros? O que você tem que pensar se precisa ter parâmetros é o seguinte, para esse método rodar, ele precisa de alguma informação externa? Quem chama esse método precisa dizer alguma coisa? Não precisa, certo? Porque já que eu quero listar todos os arquivos, eu vou percorrer lá minha coleção e mostrar. Eu não preciso de uma informação adicional. Então, ele não precisa ter parâmetros. E quantas chamadas ao método println a gente precisa para mostrar todos os nomes de arquivo? Se a minha coleção pode ter 5 elementos, em um outro momento ela pode ter 10, em outro momento ela pode ter nenhum. Então, a gente, na verdade, não sabe, certo? Quantas chamadas vai ter. Vai depender da quantidade de objetos que estão na coleção.
Então, repara que a gente vai precisar de uma estrutura de repetição, certo? A gente vai botar essa chamada system.out.println para mostrar um objeto da coleção, e a gente vai ter que fazer isso várias vezes até acabar os objetos da coleção. Então, a gente vai usar uma estrutura de repetição e a gente vai começar utilizando um loop for each. Eu não sei se vocês viram for each lá na disciplina anterior, mas eu vou comentar sobre ele aqui. Primeiro, recordando o que é um loop, o que é uma estrutura de repetição. É um loop, é um laço, ele pode ser usado para executar repetidamente um bloco de comandos, sem a gente precisar escrever esses comandos várias vezes. Então, a gente vai escrever system.out.println uma vez só, mas esse código vai ser executado várias vezes, uma para cada objeto da coleção. Então, nós vamos começar sobre esse loop for each. For each, traduzindo para o português, seria para cada. Um loop for each, ou um loop para cada, é uma forma de realizar ações repetidamente nos itens de uma coleção, sem a gente precisar escrever essas ações mais de uma vez. A sintaxe do for each, mostrada em pseudocódigo, é essa daí. Para cada for, está em pseudocódigo, na verdade está praticamente em Java, Então, for tipo elemento, elemento, dois pontos, coleção, e aí dentro das chavinhas lá eu tenho o meu bloco de código, que é o corpo do loop. A gente pode ler esse código da seguinte forma. Para cada elemento que está na coleção, faz o que está aqui, certo? Então, o que vai ser executado considerando cada elemento que está na coleção. Na primeira vez que esse for roda, essa variável elemento está apontando para o primeiro objeto da coleção. Na segunda vez que ela roda, essa variável elemento está apontando para o segundo elemento da coleção. E por aí vai. Então, a cada rodada desse for, essa variável elemento está apontando para um dos objetos da coleção. Tá? Repare que a gente coloca o tipo aqui também, e eu vou comentar daqui a pouco o porquê. Então, repare que a variável elemento está sendo declarada no que a gente chama aqui do cabeçalho do loop. Certo? Então, aqui tem o tipo porque a gente está declarando uma variável. Então, eu estou declarando uma variável chamada elemento do tipo do elemento. Certo? Esse tipo de elemento é o tipo dos elementos que estão guardados aqui na coleção. Então, como a gente está declarando a variável, é por isso que a gente precisa informar o tipo. A gente chama essa variável de variável do loop e a gente pode usar o nome que eu quiser. Tá? Não precisa ser elemento, pode ser qualquer nome que você queira utilizar. Então, como exemplo, está aí uma impossível implementação do método listar todos os arquivos lá da classe organizador de músicas. Repara que é um for each. Então, para cada nome de arquivo dentro da coleção arquivos, faça. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir o nome do arquivo. Então, na primeira vez que essa linha... Suponha que o objeto arquivos não tenha nenhum objeto, que o arraylist não tenha nenhum objeto. Ele não vai executar o for nenhuma vez. Tá? Agora, suponha que tenha pelo menos um objeto. Na primeira vez que ele executar, essa variável nome do arquivo vai estar apontando para o primeiro arquivo que está dentro da coleção de arquivos. Na segunda vez para o segundo arquivo, na terceira vez para o terceiro arquivo e por aí vai. Então, na primeira vez que esse print rodar, ele vai exibir o nome do primeiro arquivo. Na segunda vez do segundo, na terceira vez do terceiro e por aí vai. Okay? Então, repare que o método println ele é chamado para cada objeto presente na arraylist arquivos. Se houver 4 músicas na coleção, ele vai ser executado 4 vezes. Em cada execução, a variável nome do arquivo guarda um dos elementos da lista. Na primeira vez, o elemento da posição 0, depois da posição 1 e assim por diante. Então, agora o próximo exercício é o quê? É você implementar esse método listar todos os arquivos na sua classe organizador de músicas. Repara que a implementação já está aqui. É só você levar a implementação para lá. Mas é muito importante que você entenda, não é só Ctrl+C, Ctrl+V, senão não faz sentido nenhum. Tá? Então, o que você faz? Coloca o código lá e testa. Chama um método com coleção sem nenhum arquivo, com um arquivo, com 2. Utilize o depurador do BlueJ. Olha a dica aí. Utilize o depurador do BlueJ e execute o for each passo a passo. Gente, isso faz uma diferença muito grande. Tá? Você executar passo a passo vai ficar muito mais claro como é que ele funciona. Depois você faz o próximo exercício, que pede para você manipular um objeto arraylist aí, no bloco de códigos, fora, na bancada de objetos, fora do organizador de músicas. Então, para o vídeo, faz esses exercícios aí, como eu disse, é muito importante para o entendimento, depois você volta. Bom, agora que você voltou, eu vou fazer essa do depurador aqui, porque eu acho ela muito importante. Então, eu vou criar um novo organizador de músicas. Eu vou adicionar 2 músicas nesse organizador. Ok? E agora eu vou chamar o método listar todos os arquivos. Então, eu vou copiar aqui. Vou colar aqui. Eu sugiro até que você não copie e cole, que você realmente digite, Porque fica sempre... A gente entende mais quando a gente digita. Vou compilar, vou ter que criar os objetos de novo, Tá bom. StarWars.mp3 marcha imperial.mp3
Agora eu vou chamar o método listar todos os arquivos. Beleza, funcionou. Ele mostrou Star Wars e Marcha Imperial. Mas vamos usar o depurador para ver melhor como é que funciona esse for each. Então vou abrir a classe, vou colocar um breakpoint aqui na linha do for, a primeira linha de código do método. O alinhamento não ficou bonito não, né? Deixa eu usar o autoidentação aqui, ó. Editar, autoidentação. E pior que aí eu mudei o código, eu vou ter que adicionar de novo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, não vai dar certo. Beleza, vou chamar listar todos os arquivos. Está aqui, listou mais uma vez, mas eu vou colocar um breakpoint aqui agora e vou chamar o método de novo. Então, ó, vou deixar o código de cá, a janela do depurador de cá, para a gente conseguir acompanhar. Repare o seguinte, ó, quando eu abro a janela do depurador, ele está me mostrando que eu tenho o meu atributo arquivos e o meu atributo tocador. O nome do arquivo não existe ainda, porque ainda não foi declarado. Mas na hora que eu clicar em avançar, ó, a variável local, o nome do arquivo, a variável local, apareceu aqui. E qual o valor que ela está guardando? Ela está apontando para o primeiro objeto da arraylist, que é starwars.mp3. Então, por isso que na hora que dá aquele print, ó, se eu avançar aqui de novo, aparece no terminal, mais uma vez, starwars.mp3, certo? Aí agora eu vou clicar no avançar, ele vai voltar lá no for. Como ainda tem objeto, ele vai entrar no for mais uma vez. Mas repara que a variável nome do arquivo agora está apontando para o segundo objeto, que é marcha imperial, certo? Então agora na hora que eu vou avançar, lá no terminal, mostra marcha imperial, ok? Então repara que a cada vez que o for executa, essa variável local nome do arquivo aponta para um objeto, e é por isso que o for each funciona, ok? Beleza. Então vamos continuar. Dúvidas, gente? Manda lá, entre em contato, não deixe as dúvidas se acumularem. Bom, agora vamos falar de uma coisa super importante, que é o processamento seletivo de uma coleção. O que é isso? Né, a gente viu que a gente pode usar um loop for each para percorrer todos os elementos de uma coleção, mas a gente não é obrigado a fazer a mesma coisa com todos os objetos, tá? A gente pode fazer alguma coisa com apenas parte dos objetos. Então a gente pode, por exemplo, eu quero só as músicas de um determinado cantor. Eu quero listar todas as músicas que têm uma certa palavra no título. Então eu posso usar um for each para percorrer uma coleção de elementos, mas para fazer alguma coisa só com uma parte daqueles elementos. Né? Como é que você acha que a gente pode fazer isso? O que a gente tem que colocar no corpo do loop para a gente fazer algo que não é com todos os objetos, mas é só com alguns objetos? A gente pode adicionar um comando condicional if, certo? Para selecionar só os arquivos que a gente quer. Então aqui está um código mostrando um exemplo de processamento seletivo. Esse método buscar músicas, basicamente, qual que é a ideia dele? É você chamar um método, passando uma string de busca, e ele só vai listar no terminal os nomes de arquivos que tem essa string de busca. Então, por exemplo, suponha que seus nomes de arquivo tá tudo assim, nome do cantor, traço da música, nome do cantor, traço a música, nome do cantor, traço a música. Se você chamar o método, então, passando o nome do cantor, a ideia é que ele mostre só os arquivos de música daquele cantor, certo? Ou sei lá, tem uma palavra qualquer lá, festa. Você passou a palavra festa. Então, você quer todos os nomes de arquivo que tem a palavra festa no nome do arquivo. Então, como é que ele está sendo feito? Eu tenho o meu for each aqui, então para cada nome do arquivo que está na lista de arquivos, eu tenho um comando if. Né? Eu estou usando o método contains, que vocês já usaram em exercício anterior da aula prática. É um método lá da classe string, que basicamente o que ele faz? Ele retorna true se essa string aqui existe dentro da string que está de cá. Então, repara que para cada vez que ele passar, ele vai estar olhando o nome do arquivo, e ele vai ver se esse nome do arquivo tem essa string de busca. Se tiver, ele mostra o nome do arquivo. Então, se eu passar aqui, por exemplo, a palavra festa, e aí eu estou percorrendo aqui, o for está rodando. Se o nome do arquivo tem a palavra festa, vai entrar aqui no if e vai imprimir. Se o nome do arquivo não tem a palavra festa, não vai entrar no if, não vai imprimir. Certo? Então, usando o método contains da classe string, a gente pode filtrar os arquivos e exibir apenas aqueles que têm a string de busca passada. Se o nome do arquivo não tem a string de busca, a gente simplesmente ignora, e é por isso que não tem um else aqui no código, certo? Então, como a gente não quer fazer nada com os nomes de arquivo que não tem aquela string de busca, a gente simplesmente ignora. Bom, então agora tem mais 3 exercícios para você fazer. No primeiro, você vai adicionar esse método buscar músicas lá no organizador de músicas. No outro, você vai alterar o método para que seja exibida uma mensagem se não tiver nenhum arquivo com a string de busca passada. Isso é interessante, porque senão quando você chama o método, você não sabe se ele rodou ou não rodou, porque não estava mostrando nada. Né? Então a ideia é, se você chamar o método e tiver pelo menos uma música, aí beleza, já vai ficar do jeito que estava. Mas se você chamar o método e não tiver nenhuma música com essa string de busca,
aí você tem que dar uma mensagem, ó, não há nenhuma música com essa string de busca. Ok? E o terceiro, né, é baseado nesse, mas a diferença é que em vez de exibir no terminal, você vai chamar o método tocar amostra lá do tocador para tocar uma amostra. Então, você vai poder, por exemplo, passar a palavra festa e vai tocar um pedacinho de todas as músicas que tem a palavra festa. Repare que esses 3 exercícios também são para entrega para valer presença dessa aula. Certo? Não esqueça, não, gente, para o vídeo. Faz aí, né? Não vamos deixar chegar na prova 2 igual chegou na prova 1, tá? Bom, é importante a gente comentar sobre algumas limitações do uso de strings, né, que aí a gente vai pegar como gancho na próxima aula, que é a seguinte. Quando a gente começa a fazer essas buscas por nomes nos arquivos, né, a gente começa a perceber que tratar tudo como string não é o ideal. Né? Esse negócio de buscar todas as músicas que têm uma palavra no título, por exemplo, eu quero todas as músicas que têm a palavra love no título. E suponha que todas as músicas têm nome do cantor, tracinho e nome da música. Nome do cantor, tracinho e nome da música. Ao fazer uma busca, né, usando o método que a gente fez no exercício anterior, pode ser que retorne as músicas do cantor Glover, porque o nome Glover tem a palavra love dentro dele. Então seria ideal que a gente separasse o que é autor do que é o nome da música e buscasse ou só pelo nome da música ou só pelo autor, né, pelo cantor. Então, veja que pensando em termos de orientação a objetos, o ideal é que a gente tivesse uma classe para representar músicas e que essa classe pudesse guardar separadamente, por exemplo, o nome do artista e o nome da música. Então, ao invés da gente ter um array list de string, a gente passaria a ter um array list de objetos dessa classe que representa a música. E aí a gente poderia ter métodos que é buscar música pelo artista, buscar música pelo nome, e por aí vai. Então, supondo que fosse criada uma classe música, qual deveria ser o tipo do nosso atributo arquivo? Ele deveria ser array list de música em vez de array list de strings, certo? É isso que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula, então, a gente vai parar de usar um array list de string e a gente vai criar uma classe música e usar um array list de música. Tá? E vai ficar mais interessante o nosso projeto. Tá? É isso, gente. Então, reforçando as entregas dessa aula, tem 7 exercícios que estão marcados assim, ó, como exercício entrega. São todos, né, são alterações na mesma classe organizador de música, então você faz os 7 exercícios, zipa o projeto e manda lá no campus virtual. Para que você tenha presença, você precisa entregar os 7 exercícios, tá? É isso, gente. Obrigado e até a próxima.